Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhes são próprias. As escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos. O projeto Docência Compartilhada foi criado como uma alternativa de superação frente aos processos de exclusão escolar e social. Essa experiência consiste numa nova organização dos tempos e espaços, da docência e da percepção do lugar das diferenças na escola. É necessário que a escola ressignifique seu fazer e sua função para acolher as diferentes infâncias e juventudes da contemporaneidade. Frente a essa nova demanda de alunos com deficiências nas turmas de progressão, principalmente numa turma de AP do primeiro ciclo, nós começamos a pensar numa nova maneira de organizar essa escola. Então nós começamos a pensar em projetos que viessem a atender à aprendizagem desses alunos, fazendo com que esses alunos fossem para dentro de turmas regulares, trabalhando com 2 professoras, que seriam professoras referência desses alunos, e desenvolvendo toda uma atividade onde a aprendizagem desses alunos acontecesse. Falar do projeto da Gilberto Jorge requer necessariamente que a gente pense na questão da inclusão, que é uma questão que vem acontecendo na Gilberto Jorge há mais de 20 anos. E aí as políticas de inclusão vêm qualificando o nosso projeto. E este ano que está posto na Gilberto Jorge é o grande desafio de mexer com as áreas do conhecimento, de mexer com a estrutura do terceiro ciclo, que é uma estrutura mais rígida, né? Mas que bom a gente está vivendo esse desafio de poder pensar essas turmas nos anos finais do ensino fundamental. Tem uma proposta de romper com o engessamento da turma fixa entre 4 paredes, com a intervenção única de um professor que está sim acompanhando o processo, mas é um único olhar sobre aquela aprendizagem. Isso é uma das coisas então que a docência compartilhada propõe romper. E a mobilidade então das turmas é uma proposta que as crianças possam circular em diferentes grupos, em diferentes espaços da escola. A razão principal do projeto no terceiro ciclo da Escola Martim Aranha é a questão da vulnerabilidade social. Alunos se evadem, as turmas chegam ao terceiro ciclo com a questão de leitura, de escrita, ainda com defasagens, e nós sentimos essa necessidade de ter uma pessoa que acompanhasse de perto a área que não tem esse entendimento. Colocá-los num ambiente mais acolhedor, esse fator de outros professores conseguirem trabalhar com as lacunas que um determinado professor não consegue alcançar, é um facilitador para eles. A gente também aprende com o outro colega e a gente se completa. E agora, no início, alguns professores não queriam repartir a sala de aula. Hoje já está uma disputa, todo mundo quer. A docência compartilhada permite que nós possamos atender esses alunos de uma forma mais qualificada e que eles possam construir aprendizagens, né? Então nós temos alunos com diferentes necessidades dentro da sala de aula o tempo inteiro e que exigem também um atendimento individualizado em alguns momentos. A gente tem feito esse exercício de, em alguns momentos, uma professora organiza o grupo de forma mais específica e outra professora atende, então, de forma individualizada alguns alunos, né? Então a gente tem alguns planos curriculares diferenciados. Então, assim, nós acolhemos esse ano o nosso aluno João, que nunca havia frequentado a escola, né? Então, para ele, os desafios eram diferenciados. Não era aprender a ler e escrever nesse momento, mas sim aprender a ficar em pé, aprender a se movimentar, aprender o conceito, né, de alguns alimentos, enfim. Os desafios eram outros, né? Então, a docência compartilhada permitiu isso, permitiu que em alguns momentos eu ou a Maria Cláudia estivesse mais próximo do João, desafiando o João a sair daquela condição de uma criança que não consegue ficar em pé, de uma criança que não consegue se movimentar sozinha. Todos me ajudam. E todos que me ajudaram a fazer as coisas, eu consegui ficar em pé sozinho sem eu não segurar em nada. É a primeira vez que eu estudo com os colegas cegos e é bom também ajudar eles, como a Júlia. No outro colégio não tinha gente cego, o cara ensinar. É com os outros que a gente aprende.
e com os outros diferentes. Acho que as diferenças são muito importantes, na vida de qualquer pessoa. Só com a diferença que a gente aprende. A gente acredita sim que todas as crianças podem aprender. Não vão aprender do mesmo jeito, não vão aprender fazendo as mesmas tarefas. Sim, eu me sinto diferente, mas ao mesmo tempo integrada com a união deles, porque eles aprendem junto com nós, a gente aprende junto com eles. As professoras, tem professoras, 2 professoras que ficam na sala de aula, então quer dizer que não tem problema nenhum em atrapalhar o estudo das outras crianças. Elas se propõem a ensinar eles da mesma maneira, para que não haja discriminação. E eu acho muito importante isso. Tem a Rosângela, a Olga e a Madalena. E as 3 é mais legal, e eu gosto muito delas também, elas vai nas mesas e ajudam a gente. Tenho escutado a fala dos alunos, depoimentos assim, até em momentos informais, assim como momentos formais, do quanto estão conseguindo aprender. Que agora parece que o professor chega perto de mim e me enxerga e me ajuda realmente na minha aprendizagem. Essa é a questão básica, assim, a felicidade deles com conseguir aprender é realmente o que move o trabalho da gente. E especialmente, né, tem me chamado muita atenção que nós vamos poder ser exemplo para eles do que é trabalhar em grupo, sendo diferente, né, pensando muitas vezes diferente, mas trabalhando em grupo. A vontade de trabalhar em grupo, eu acho que um se ajuda. Tipo, ai, tu sabe como é que se escreve essa palavra? O outro fala. Aí a gente vai se ajudando, vai falando assim, explicando coisas pro outro, não a fio. O mundo adulto é um modelo, né? Então a gente sempre, quando a gente está sozinha numa sala de aula, a gente é mais um discurso do que um exemplo de coisas de grupo, de trabalhar, de saber perdoar, de saber né, entender o colega, enfim. E acho que quando a gente está 2 e às vezes 3, porque a gente tem outras pessoas em outros momentos na sala de aula, a gente consegue que as crianças percebam e vejam isso, né, na prática. Não é só o discurso que o professor faz, aquele blá blá blá. Falar dessa experiência rica, inusitada, diferente, da docência compartilhada que o Gilberto Jorge, a nossa escola Gilberto Jorge desenvolve, é falar da diferença e da inclusão, é falar da possibilidade de potência dos nossos alunos. E com ela emergem mais 3 outras escolas, Martim Aranha, Dolores e Monte Cristo, que juntas compõem essa experiência riquíssima que estamos vivendo da docência compartilhada, que traz todo o envolvimento da escola, traz todo um envolvimento não só da equipe diretiva, mas desse sentido de escola como um todo, para que a aprendizagem se possa fazer de modo mais completo, mais integrado e mais vivo. A gente tem um projeto de docência compartilhada com as turmas de C10 e dentro desse projeto a gente está desenvolvendo a robótica. Que aliás cai super bem porque a gente precisa sempre de ter um colega, né, para estar junto com a gente na sala, acompanhando os trabalhos, porque os alunos trabalham em grupo e precisam de constante atenção, né? A gente percebe que os alunos se envolvem muito, muito mesmo, é uma coisa concreta, então eles curtem montar. E também eu vejo assim, alguns alunos que têm uma autoestima meio baixa, que não, normalmente nas aulas normais, tradicionais, assim, não acompanham bem, eles se destacam né, na questão da robótica. Geralmente se destacam bastante. O planejamento coletivo é fundamental. É a oportunidade que os professores têm de socializar as experiências vivenciadas com os alunos e, a partir daí, prever novas alternativas para o sucesso do trabalho. O teatro, as artes plásticas, a música, o cinema, o esporte. São recursos indispensáveis a uma escola que quer ensinar a todos. Tem uma coisa na educação física que é fundamental, que é a questão da sensibilidade, não é, com essas diferenças. Porque até um tempo atrás estávamos acostumados a lidar com corpos saudáveis, perfeitos, né, onde não falta nada, onde
tudo, né, pode chegar a uma meta. E hoje em dia a gente vê que não, né? Tá aí as Paralimpíadas, né, para a gente ver quanto, né, a falta de um membro, né, uma diferença não importa, né? A gente tem outros caminhos, né, de se expressar, de se fazer entender. A senhora Ana Cláudia disse que eu sou boa em basquete, sabe? Quando eu crescer, eu vou estar na Olimpíada de Pequim, né? O currículo também foi pensado numa lógica diferenciada, né? Eles trabalham com a questão da artes com o teatro juntos, para trabalhar mais a questão da autoestima, né? A relação do grupo. Primeiro, no primeiro dia a gente fez desenhos, agora a gente está fazendo filme. Mas não é apenas os professores que discutem o processo pedagógico e de relacionamento da escola. Os próprios alunos também têm voz ativa nessa discussão através das assembleias realizadas em aula. Eu tô gostando porque a gente está trabalhando com o sistema solar. Eu quero dar parabéns para a Jocelane, que quando a Ritiele e a Juliane vêm, ela sempre faz tudo. A assembleia acontece todas as semanas, às terças-feiras, no primeiro módulo. E é o momento que as crianças conseguem expressar suas opiniões. É uma prática muito saudável, porque tudo o que aconteceu durante a semana, que eles consideraram relevante, é nesse momento que eles trazem, que eles vão discutir esses assuntos, né? Eu estou gostando muito da aula de espanhol. Eu queria que as professoras da direção fechassem a cancha para poder jogar futebol. A diversidade acontece tanto no fato de se ter uma equipe de professores em sala de aula, quanto em relação aos alunos. Eu gosto de ter amigos diferentes, porque eu acho que é a diferença que junta. Ela é diferente, a gente fica comentando sobre isso, não sei o quê. Aí eu gosto de ser amiga da Melina, ela é muito animada. A Melina tem síndrome de Down e veio de uma escola especial, onde ela estudou desde os 5 anos de idade. O que eu mais gosto e que cada dia me convence de que é bom ela estar aqui, é quando ela pega um jornal e consegue ler e se situar naquelas coisas que estão acontecendo no jornal, na televisão. Então a sensação que eu tenho é que agora, depois que ela começou a ler e frequentar esse espaço, ela conseguiu se tornar gente de fato. Nossa turma é diferente por causa que tem outros alunos, tem alunos diferentes, como a Bruna, que tem síndrome de Down, e a Kathleen. Eu jogo, leio, faço matemática. Eu agora faço parte do grupo de contação de histórias, que eu aprendo a poesia, aprendo a ler, aprendo a escrever, aprendo a falar muita coisa legal. Meus colegas são tudo legal, eu gosto deles. Nós emprestamos material um pro outro, não some nada, é bom. Tenho várias matérias que eu estou recém aprendendo, tipo matemática, filosofia, inglês, português, educação física. Eu já tinha rodado 3 anos e aí eu me mudava pra cá. Aqui foi muito melhor de estudar, de aprender, de ensinar alguns colegas, de aprender com alguns colegas. Os professores são ótimos, eu gostei muito de vir pra cá. Antes eu precisava de nada pra ficar de pé, agora eu não preciso mais, só preciso fazer. Meu filho aprendeu a fazer conta e assinar nome aqui, que não fazia conta e nem assinava o nome, meu filho. Olha, eu tô muito, mas muito feliz. Eu estou muito feliz porque eu estou aprendendo um monte de coisa. Eu creio que isso, a amizade ia propiciar encontro. Se as pessoas só se encontram no shopping center, elas só vão aprender a comprar, né? A se relacionar como mercadoria. Então eu acho que essa criação através da arte, principalmente, né? Da música, agora as crianças estão cantando na sala de aula, isso gera encontro e propicia amizade e educação, né? Eu acho que isso gera solidariedade, porque só o encontro pode gerar solidariedade, né? Não é teórica a solidariedade, é uma prática, né?